Mateus capítulo 5, verso 1. Mateus 5, a Bíblia diz assim: quando Jesus viu aquelas multidões, subiu o monte e sentou-se. Seus discípulos chegaram perto dele e ele começou a ensiná-los. Jesus disse: felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino dos céus é delas. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Felizes as pessoas humildes, mansas, pois receberão o que Deus tem prometido. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Felizes as pessoas que têm um coração puro, pois elas verão a Deus. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino dos céus é delas. Somente até aí. Vamos orar? Em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, ó Deus, pela leitura da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo, Pai, esteja trabalhando nos nossos corações. Que o Senhor possa, ó meu Deus, falar profundamente a cada um que está aqui essa noite. Obrigado, Deus, por cada dia que o Senhor tem nos dado o privilégio de nos reunirmos como igreja na Tua casa. Que o Teu Espírito esteja tratando aos nossos corações e cumprindo o Teu propósito nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Nós iniciamos alguns domingos atrás uma série de mensagens sobre o Sermão da Montanha. Domingo passado falamos de duas bem-aventuranças. O texto que nós lemos, a tradução está um pouco diferente. A Bíblia diz: felizes as pessoas que, talvez na sua Bíblia está bem-aventurados as pessoas que. E eu quero, querido, trazer aqui uma breve palavra para relembrar o que nós abordamos, o que falamos a semana passada. Primeiro nós falamos que bem-aventurados são os pobres de espírito. E nós aprendemos que eu e você somos pobres espiritualmente. E precisamos e carecemos da graça de Deus. Felizes aqueles que choram, porque eles serão consolados. Mas nós aprendemos também que esse choro não é um choro somente de problemas que nós passamos. É um choro voltado para arrependimento, para mudanças de vida. E eu quero falar da importância de nós entendermos a profundidade desse sermão. Muitas pessoas talvez leem um texto como esse e não acham necessário aprendermos, porque elas não entenderam a profundidade do que Jesus quis nos ensinar aqui. Mas, querido, há algo muito profundo nesse sermão e nas bem-aventuranças. Hoje eu quero falar com você sobre a terceira bem-aventurança. Jesus está dizendo que bem-aventurados são os mansos. Diga comigo assim: manso. Pergunta para quem está do seu lado assim: você é manso? Manso como um ganso, né? Bem-aventurados os mansos, os simples, os humildes, porque a Bíblia diz que eles herdarão a terra. Querido, como nas duas primeiras bem-aventuranças que nós falamos, Gustavo, pode abaixar um pouquinho para mim? Eu acredito que deve ter sido desconcertante para os ouvintes de Jesus. Porque ele ensinou princípios que eram totalmente estranhos para aquela época. Mansidão, querido, se você for estudar o que é o significado dessa palavra, mansidão é o simples, é você ser simples, na verdade.
é você ser leve no trato. Mansidão é você não apelar para a violência, é você não exigir tratamento superior de ninguém. Jesus mostra que a felicidade, ela não é alcançada como nós imaginamos. Você precisa entender isso. Junto, querido, com a pobreza, com as lágrimas, com a simplicidade, com a mansidão, é que vem a felicidade. Porque o reino de Deus, ele é totalmente invertido do reino desse mundo. E a Bíblia está mostrando que pessoas assim é que no futuro herdarão a terra. No futuro, eles receberão o cumprimento total da promessa de Deus. Então você precisa entender. Mansidão não é aquela gentileza natural que você aprende dentro de casa. Não tem nada a ver com isso. Só que há também uma pequena diferença somente entre ser pobre de espírito e ser manso. O pobre de espírito, na verdade, ele descreve o homem, eu posso dizer assim, como ele é em si mesmo, ou seja, talvez de coração quebrantado, contrito. Enquanto o coração que é manso, ele retrata mais da relação da pessoa com Deus e com os outros. Você vai entender o que eu quero dizer. Manso, queridos, é aquela pessoa que é humilde de espírito, que é quebrantado diante de Deus. Ele chora diante de Deus, e após chorar diante de Deus, ele se torna manso com as outras pessoas. Porque não adianta eu dizer que eu tenho comunhão com Deus, se o meu comportamento com quem está ao meu redor continua do mesmo jeito. Se você continua tratando mal as pessoas, se você continua sendo grosso com as pessoas ao seu redor. Jesus era manso, e por isso ele pode nos ensinar a ser manso. A Bíblia diz em Mateus 11, 28 ao 30, Jesus ele olhou e disse assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Querido, a pessoa mansa, ela torna-se paciente com os outros. E isso é a coisa que menos nós temos visto nos dias de hoje. Porque nós temos o costume de sermos tolerantes conosco. Eu tenho o costume de ser tolerante com os meus defeitos, com os meus erros, com as minhas fraquezas, e não com a fraqueza do outro. Às vezes nós nos humilhamos diante de Deus, nós pedimos perdão, mas quando alguém faz alguma coisa contra nós, nós não temos a mesma facilidade de perdoar. É verdade ou não é? Nós somos muito mansos quando se trata da nossa vontade, quando se trata de satisfazer o nosso ego. Só que eu lembro que, acho que há 2 domingos atrás eu falei um pouco sobre isso. Mateus capítulo 18, Jesus ele fala sobre a parábola do credor incompassivo. Um homem que foi perdoado de uma dívida enorme, e depois, quando ele encontrou alguém que lhe devia, ele não foi capaz de perdoar. E Jesus deixou muito bem claro que se eu e você não perdoarmos as culpas dos outros acerca de nós, nós também nunca receberemos total perdão dos nossos pecados. Nunca. E querido, você precisa entender que isso é falta de mansidão. É aquele tipo de gente que ele pode errar com todo mundo, mas ninguém pode errar com ele. Você conhece gente assim? Ele pode chegar atrasado em todos os compromissos dele, mas ai se alguém atrasar um compromisso com ele.
Infelizmente, está cheio de pessoas assim. Mas, querido, mansidão também é aquele estado de espírito que você aceita a forma de Deus tratar com você, sem você discutir, sem você brigar, sem você ter nenhum tipo de resistência com Deus. Eu gosto muito de ilustrar isso pela falta de paciência que nós temos. Você conhece alguém impaciente dentro da sua casa? Alguém aqui? Quem é impaciente? Pode levantar, não tem problema não. Muita gente, hein? Eu já preguei aqui no altar da igreja que existe uma diferença entre esperar e esperar com paciência, como o salmista diz. Tem muita gente que espera, mas espera reclamando, espera murmurando. Agora, esperar com paciência é você esperar com fé no seu coração, com alegria no seu coração, sabendo que se a coisa ainda não aconteceu, é porque Deus está conduzindo tudo daquela forma. É o melhor de Deus para você. Quer um exemplo muito simples? Quando você vai para a fila do banco, quem gosta de pegar a fila de banco? Ninguém. Você, de todo jeito, você vai ter que esperar. A não ser que você faça lá um cambalache, pegue a senha de alguém e passe na frente de todo mundo que estava lá esperando. E isso é um péssimo testemunho de cristão. Então entenda, querido, quando você chega na fila do banco, você vai ter que esperar de todo jeito. Ou você espera com paciência, ou você espera reclamando, está demorando. Ah, esse povo é muito lerdo. Ah, os caixas são lentos demais. Pastor, o senhor está revelando coisa da minha vida aí, pastor. Você pode esperar ou esperar com paciência, porque todo mundo espera. Então a mansidão, na verdade, é você aceitar o que Ele pode nos oferecer. Em termos simples, mansidão é submissão à vontade de Deus. E essa pessoa, a Bíblia diz que ela é feliz. Paulo, ele coloca mansidão na Bíblia como fruto do Espírito. E frequentemente Paulo também associa a mansidão a outras coisas. O que, pastor? Bondade. Uma pessoa mansa, ela é também bondosa. O que é ser bondoso, pastor? É você ser bom com o outro, gentil, reto com o seu próximo. Mansidão tem a ver com benignidade. Uma pessoa benigna, além de ela ser bondosa com alguém, ela também é flexível com as outras pessoas. Ela tem paciência, ela é delicada. Mas há também o longânimo. O que é isso, pastor? É quando você tem paciência com o próximo. Longanimidade, você já deve ter lido isso na Bíblia, e nós já estudamos sobre isso. É a virtude de você suportar com firmeza as contrariedades que as outras pessoas te fazem. Isso é ser longânimo. E é por isso que Tiago vem na sua carta, e ele diz que todo homem deve ser pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar. Isso é mansidão. Quando você está sempre pronto para ouvir, seja o que forem te falar, inclusive uma repreensão, você tem que estar pronto para ouvir. Você tem que ser tardio para falar, e você tem que ser tardio para se irar, para ficar nervoso. Isso é ser longânimo, isso é ser manso. Pastor, mas como que isso é possível? Sendo cheio do Espírito Santo. Pastor, como é que isso é possível? Aprendendo com o Senhor, porque o verdadeiro ensinamento só vem de quem tem autoridade para ensinar. Sabe por que tem muito filho que não obedece pai e mãe dentro de casa? Porque o pai ensina uma coisa que ele não vive. E aí ele não tem autoridade para ensinar o filho. Ele até ensina, ele até tenta falar.
Aquilo que ele está dizendo é verdade, era o que o filho devia fazer, mas o filho não faz porque não vê exemplo dos pais. Então, querido, só pode ensinar aquele que tem verdadeira autoridade para ensinar, e Jesus é o nosso maior exemplo. Ele disse: eu sou manso e humilde de coração. Deus, o nosso Pai, é o nosso maior exemplo. Joel capítulo 2, verso 13, a Bíblia diz: rasgai o vosso coração, não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassível e tardio em irar-se, grande em benignidade, e se arrepende do mal. Deus nunca vai nos ensinar a sermos uma coisa que Ele não é. Jesus nunca vai nos ensinar a sermos uma coisa que Ele não foi. Eu sei que às vezes é difícil você ter paciência com as pessoas, você ser tolerante com os defeitos dos outros, mas nós precisamos aprender isso. Nós precisamos aprender a ser mansos até com os nossos inimigos, porque aí sim nós vamos ter uma recompensa maravilhosa. Querido, o que se diz aqui sobre esse indivíduo manso? Eu falo que é algo que está exposto lá no Salmo 37. Se você quiser abrir a sua Bíblia, abre comigo a sua Bíblia. Salmo 37, versículo 5, olha o que a Bíblia diz, que texto lindo. A Bíblia diz assim: põe a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e Ele o ajudará. Ele fará com que a sua honestidade seja como a luz, e com que a justiça da sua causa brilhe como o sol do meio-dia. Não se irrite por causa dos que vencem na vida, nem tenha inveja dos que conseguem realizar os seus planos de maldade. Tenha paciência, pois o Senhor Deus cuidará disso. Não fique com raiva nem furioso, não se aborreça, pois isso será pior para você. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, viverão em segurança na terra prometida, porém os maus serão destruídos. Dentro de pouco tempo os maus desaparecerão, mas você poderá procurá-los, porém não os encontrará. Mas os mansos viverão em segurança na terra prometida e terão alegria, prosperidade e paz. Está vendo por que Jesus disse que essas pessoas herdarão a terra? Jesus está falando dessa terra, a terra prometida. Verso 22 do mesmo texto: aqueles que são abençoados por Deus viverão em segurança na terra prometida, mas os que Ele amaldiçoa serão destruídos. Verso 29: os bons possuirão a terra prometida e sempre morarão nela. Verso 34: ponham a sua esperança no Senhor e obedeçam os seus mandamentos. Ele lhes dará honra de possuírem a terra prometida, e vocês verão os maus serem destruídos. O salmista está aqui, querido, narrando, mostrando, dando exemplo de uma pessoa que não ressente com nada, que não guarda rancor de ninguém, de uma pessoa que pode até ver outras pessoas dando bem na vida, fazendo coisas erradas, mas ele não carrega injúrias no seu coração, porque ele encontra refúgio no Senhor. Uma pessoa mansa, ela sabe que ela não tem direito nenhum de ficar reivindicando as coisas de Deus. Como tem gente que diz: eu ordeno em nome de Jesus, Deus, o Senhor tem que fazer, e fica apertando Deus na parede, como se Deus fosse empregado nosso e obrigado a nos dar o que nós queremos. Tem muito crente assim: eu determino, em nome de Jesus, ainda uso o nome de Jesus. Sabe, querido, essa pessoa que é mansa de espírito, ela aprende a suportar com alegria qualquer perda da vida.
sabendo que existe uma herança muito mais gloriosa preparada para ela. Eu amo um texto que está escrito em Hebreus 10, verso 34 adiante. A Bíblia diz assim: vocês participaram do sofrimento dos prisioneiros, e quando tudo que vocês tinham foi tirado, vocês suportaram isso com alegria, porque sabiam que possuíam uma coisa muito melhor que dura para sempre. Portanto, não percam a coragem, pois ela traz uma grande recompensa. Vocês precisam ter paciência para fazer a vontade de Deus, então receber o que Ele promete, pois como Ele diz nas Escrituras Sagradas, um pouco mais de tempo, um pouco mais, e virá aquele que tem que vir. Ele não vai demorar, e todos aqueles que eu aceito terão fé em mim e viverão. Mas a pessoa que voltar atrás, eu não ficarei contente com ela. Mas nós não somos gente que volta atrás e se perde. Pelo contrário, temos fé e somos salvos. Levanta a tua mão comigo e diga assim: eu não sou como aqueles que voltam atrás. Diga comigo assim: eu tenho fé e eu serei salvo. Querido, mansidão não é sinônimo de fraqueza, mas é quando você se curva diante da vontade de Deus, porque você sabe que há um propósito de Deus maior em tudo que te acontece, até nas perdas que você tem, e você sabe confiar nele. Mansidão é humildade, é a disposição de você sofrer um dano ao invés de causar dano a outros. Eu não sei você, mas em várias situações na minha vida, eu preferi ser lesado do que ter que lesar outra pessoa. Eu preferi sair no prejuízo, e muita gente olhou para mim e disse assim: você é bobo. Bobo nada, porque talvez a minha colheita não vai vir aqui agora, lá na frente é que eu vou receber. Da mesma maneira que a pessoa que me trapaceou, lá na frente também ela vai colher as consequências. Ela pode ser bem-sucedida agora, ela pode conquistar as coisas aqui agora, mas tudo aquilo que eu planto, eu colho. Então, querido, o cristão, o verdadeiro cristão, ele prefere sair prejudicado ao invés de prejudicar. Ele prefere muitas das vezes se calar para não causar uma briga. Esse é o verdadeiro cristão manso. Essa semana aconteceu um fato comigo, e eu me lembrei de um texto que está escrito em Provérbios no exato momento. Nós estamos trabalhando com reformas aqui na igreja, e um determinado fornecedor de alguma mercadoria, não vou citar o que é, eu estava aguardando essa pessoa vir aqui à igreja, fazer uma entrega e executar um serviço aqui para nós na obra. E eu liguei para ela, ela não atendeu. E eu então só mandei uma mensagem para a pessoa, perguntando se ele viria aqui na obra. Porque talvez eu teria que ir em Formiga, e eu teria que esperá-lo aqui só para eu saber, para eu me organizar. Daqui a pouco chegou um áudio no meu telefone, 2 minutos de desaforo. E o camarada falando, que só tem que esperar, que só tem que ter paciência, e que estava chovendo, e eu não tive condição de ir, e tal, e tal. Naquele momento, o diabo ele fala com a gente assim: rapaz, larga de ser bobo, você está pagando ele, ainda vai ter que tolerar desaforo? Mas da mesma forma o Espírito Santo fala: a resposta branda desvia o furor. Sabe o que eu fiz? Eu gravei um áudio para ele, falei: meu irmão, me perdoe, eu não quis atrapalhar o seu serviço, é porque eu preciso ir em Formiga resolver isso, isso e isso, e eu só iria te esperar aqui na igreja para receber você aqui, para você não chegar e eu não estar aqui para te receber, para você trabalhar. Queridos, ele me mandou um áudio 3 minutos depois, me pedindo perdão por aquilo que ele tinha feito, porque a resposta branda desvia o furor.
Se eu fosse fazer como muita gente faz, porque nessa hora que a gente é confrontado, né, os crentes eles mexem até o ombrinho, né? Ai, ai, ai. Ah, se eu pegar ele na reta, deixa ele comigo. Se o crente, querido, vou te ensinar uma coisa. Se o crente mexer o ombrinho, você pode levar ele para o culto de libertação, porque o trem está feio. O negócio é feio. Ah, eu quero os meus direitos, pastor. Querido, eu podia muito bem ter reivindicado os meus direitos, mas sabe por que eu não fiz? Porque eu não sei como é que foi o dia dele. Eu não sei o que ele estava passando. Talvez ele estava com um parente doente em casa. Talvez ele estava com algum problema. Teve algum cliente que importunou ele ali naquele dia. Isso não é ser bobo. Sair no prejuízo às vezes para você manter paz com outras pessoas é você ser humilde, é você ser maduro espiritualmente. Essa é a maturidade que o apóstolo Paulo fala que nós como cristãos precisamos alcançar. E aí eu te pergunto, que diferença você tem feito como cristão dentro do seu trabalho? Você é aquele que balança os ombrinhos ou você é aquele que dá a resposta branda para desviar o furor do seu patrão? Teve um dia, teve uma pessoa que teve a capacidade de falar comigo, que brigou com o patrão dela, porque o patrão dela pagou ela tudo em nota de 100. Falei, minha irmã, se você não quer dar para mim, eu quero. Não, que eu queria ter o dinheiro trocado, porque eu já ia sair de lá, já ia passar no mercado, pagar minhas contas. Falei, minha irmã. Aí amanhã o patrão manda o funcionário embora. Oh Deus, diabo usou meu patrão, pastor. É assim. Então, querido, maturidade espiritual. Sabe o que a Bíblia ensina em Provérbios 25, 21, verso 22 também? Se o teu inimigo tiver fome, dá de comer para ele. Se o teu inimigo tiver sede, dá de beber para ele. Porque ele vai sentir tanto remorso e vergonha. E o Senhor recompensará aqueles que agirem dessa maneira. Está escrito lá. Provérbios 25, 21 e 22. Ah, pastor, que diferença que faz isso? Agora talvez não faz nenhuma. Mas no futuro, eu poderia dizer assim, ó, você que acha que ser manso e que ser humilde é bobo, é ser bobo, Jesus ele está dizendo assim, bem-aventurados os humildes, eles herdarão a terra. Então você que acha que ser humilde é ser bobo, eu poderia traduzir a fala de Jesus dizendo assim, bem-aventurados os bobos, porque eles herdarão a terra. Talvez hoje pode parecer besteira para você, só que no futuro, você vai herdar uma recompensa maravilhosa. E aí eu quero aprofundar um pouquinho mais. O que, pastor? Você que não perdoa, você que é aquele que fala assim, olha, eu não levo desaforo para casa. Você já escutou isso aí? Você já disse isso também? Eu sei que já. Você que é aquele que diz assim, ah, eu não tenho papa na língua. Do mesmo jeito que vem, vai. Só que a hora que você morrer, você vai direitinho para o inferno também. Porque a promessa é que para aquele que é manso, ele terá abundância de paz. Aonde é que nós teremos essa abundância de paz? Só na eternidade, querido. Então entenda uma coisa, a recompensa do humilde, a recompensa por ser manso, pode não vir aqui nessa terra para você. É por isso que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 4, verso 18, que nós não devemos colocar os nossos olhos naquilo que perece, nas coisas dessa terra, mas nas coisas invisíveis, porque elas não são passageiras. Os meus olhos e os seus precisam estar na eternidade. E entenda uma coisa, querido, eu não faço o que eu faço, eu não me comporto como eu me comporto para esperar uma recompensa terrena. Eu faço o que eu faço, eu gasto a minha vida como pastor, porque eu sei que há um galardão no céu me aguardando quando eu chegar lá.
Eu não sou o que eu sou, eu não dou a minha vida pela causa do Evangelho, esperando reconhecimento aqui na terra, porque eu sei que isso raramente vai vir. O meu galardão de pastor, o meu galardão de mordomo, de servo, porque eu não sou melhor do que vocês, eu estou aqui para servir vocês. Paulo diz, eu sou o pior dos pecadores. Então, trazendo isso para o pastor, eu sou pior talvez do que vocês, mas Deus me colocou na posição de servir, eu estou aqui para servir. Então, querido, o meu galardão não vai vir daqui. Eu posso ser honesto, eu posso trabalhar duro, mas eu vou receber crítica, calúnia. Às vezes as pessoas que eu mais ajudei e que eu mais servi são as que mais falam de mim nas costas, sabia disso? Gente que um dia você foi bênção na vida delas, e amanhã elas viram contra você, passam a te criticar nas costas, fazem grupinhos para poder criticar, para poder colocar defeito. Querido, eu não estou preocupado em receber reconhecimento de ninguém na terra, porque senão eu estou lascado. É claro que é importante, e a grande maioria da igreja trata a mim e a minha esposa com muito amor, com muito carinho, e reconhece o que nós fazemos. Mas o que está reservado para mim, é isso que eu quero dizer, não será entregue para mim aqui, vai ser entregue na eternidade. Então, independente do que as pessoas fazem ou deixam de fazer comigo, eu preciso ser manso, eu preciso me comportar com espírito de mansidão, porque também da mesma forma, o que está reservado para elas, talvez não vai vir aqui, vai vir na eternidade, no inferno. Duro é esse discurso, mas é a verdade. E se você for olhar a rejeição que as pessoas tinham com Jesus, começou muito antes da crucificação dele. Jesus começou ali no Sermão da Montanha, ensinando sobre humildade, sobre luto, sobre chorar, sobre mansidão, e o povo viu que tinha alguma coisa errada. Como assim um pregador que nós nunca vimos, chegar aqui pregando alguma coisa estranha? E esse aí é que vai ser o libertador que nós estávamos procurando? O Messias? Porque eles pensavam assim, grandes causas têm que ser ganhas, é na briga. Esse aí nunca vai poder destruir, conquistar Roma com humildade. É por isso que eles não aceitaram, e eles não acreditaram no discurso de Jesus, na pregação, nos ensinos dele. Apesar de todos os milagres que Jesus fez, eles nunca acreditaram que Jesus era o Messias que viria, porque Jesus não agiu da forma que eles esperavam, brigando, batalhando, guerreando, não. Eles esqueceram o que Deus havia dito lá em Isaías, que Jesus, ele não teria forma, majestade, beleza, formosura, que ele seria desprezado, que ele seria o mais rejeitado de todos os homens, que ele seria oprimido, que como cordeiro ele seria levado ao matadouro. Eles não acreditavam que um guerreiro teria esse espírito de mansidão. Só que mansidão, queridos, é o caminho de Deus para todos nós. Se você é cristão e você não é manso, tem alguma coisa errada com você. Está te faltando encher mais da presença do Espírito Santo. Existem vários exemplos na Bíblia de mansidão. Poderia citar alguns. Moisés foi o grande libertador dos judeus, e a Bíblia diz que ele era o homem mais humilde que tinha na face da terra. Está escrito lá em Números capítulo 12. Paulo, ele faz uma oração lá em Efésios, e ele fala com aqueles irmãos, incentiva eles a andar de maneira digna, com toda a humildade e mansidão, mostrando paciência uns com os outros. Efésios 4:1-2.
Paulo diz para Tito, lá no capítulo 3, verso 1 e 2, recomendando os irmãos que respeitem as autoridades que foram colocadas sobre eles e tratem eles com honra. Paulo fala assim: olha, não falem mal de ninguém, mas sejam calmos e pacíficos e tratem todos com educação. Está escrito na Bíblia. Então, querido, a mansidão, ela precisa fazer parte da nossa vida, no nosso comportamento, as palavras que saem da nossa boca, na sua casa, no trabalho, porque mansidão é o oposto de vingança. Porque a pessoa que é mansa, ela morreu para si mesma. E portanto ela não preocupa com o insulto, com o abuso, com alguém que falou dela. A pessoa mansa, ela não preocupa demais em se defender. Em primeiro lugar, porque ele já está morto. Você já viu algum morto se defender de alguma coisa? Já? Alguém já? Eu acho que não, né? Nós já estamos mortos com Cristo. Já estamos mortos para o pecado. É isso que a Bíblia diz. Se você é um cristão genuíno, você não tem que ficar preocupando em dar satisfação da sua vida, em se defender, porque quem já morreu não se defende mais, está morto, acabou. Você não precisa mais, deixa falarem de você o que quiserem falar. Seja manso. Porém, Jesus também, em segundo lugar, Ele nos ensina. O espírito de mansidão é o espírito de Jesus, que deu a sua glória, que defendeu a glória do Pai, que entregou sua vida em sacrifício dos outros, o único ser humano que nunca fez nada de errado, mas nunca se defendeu também. Jesus nunca levantou o dedo para poder julgar as suas próprias causas. Quando Jesus tirou os cambistas e os vendedores da casa de Deus, Jesus não estava defendendo e irado por uma causa própria, mas pelas causas do Pai, do reino. Jesus denunciava os líderes, os religiosos, mas Jesus ele nunca se autodefendeu. Jesus podia ter chamado uma legião de anjos para estar do lado dele. Mas ele se recusou a usar o poder sobrenatural que ele tinha para se autodefender. Então, querido, mansidão não é sinal de fraqueza. Mas quem é manso não usa o poder que ele tem nas mãos para prejudicar o próximo. Infelizmente, nós temos visto poucos cristãos agindo com o espírito de mansidão quando eles têm a oportunidade de se vingar. A maioria diz assim: agora chegou a minha vez, agora o fulano vai ver. Agora eu vou descontar tudo que ele me fez. Então, querido, a mansidão é você colocar o governo da sua vida completamente nas mãos de Deus. E a Escritura está repleta de pessoas que agiram dessa forma. Primeiro, Abraão, ele tinha um sobrinho chamado Ló, e a Bíblia diz que houve uma briga entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, e Abraão falou: não dá mais para a gente continuar junto. O que é que ele fez? Vamos separar. Abraão olhou para Ló e falou assim: ó, escolhe aí o lugar que você quer ir. Ló olhou para a terra mais verde, mais bonita que tinha. Abraão falou: é para lá que você quer ir? Abraão falou: então pode ir, segue sua vida, e eu vou para aparentemente o pior lugar. Mas eu sou seu tio, eu que tinha que escolher. Não, Abraão não fez isso. Porque para manter a paz, às vezes é melhor eu ceder e abrir mão dos meus direitos, só para ter paz. Eu gosto sempre de fazer uma pergunta: você quer ter razão ou você quer ter paz? Se você quiser ter razão, vai para o confronto. Como foi outro exemplo? José. José foi abusado pelos irmãos, invejado, foi preso, traído. E José podia ter se vingado. Só que quando os irmãos estavam diante dele, todos temerosos, com medo do que José iria fazer, sabe o que José falou para eles? Olha, vocês acham que eu estou no lugar de Deus para fazer alguma coisa com vocês?
José disse assim para eles: podem ficar tranquilos, foi Deus que me mandou à frente de vocês e que usou a vida de vocês. Querido, semana retrasada eu disse aqui, os seus inimigos, quando eles se levantam contra você, eles estão apenas te empurrando para mais perto da sua promessa. Você precisa entender isso. Eu falei sobre Ana, sobre Eucana. Ana não tinha filhos, Penina tinha filhos, e Penina, ela começou a provocar Ana. Só que o que aconteceu? Naquele mesmo ano, quando Ana se lamentou, Deus deu um filho para ela. Porque através das críticas de Penina, Deus levou ela para mais perto do cumprimento da promessa. Então, querido, entenda uma coisa: nós precisamos agir com mansidão. Em contrapartida, a Bíblia diz também sobre um homem chamado Uzias, que foi rei. Uzias, ele foi, segundo Crônicas fala sobre isso, ele começou a reinar com 16 anos de idade. E ele foi muito fiel a Deus. Só que a fidelidade dele foi tão grande que ele se exaltou. E ele achou que por ser rei, ele podia fazer tudo que ele quisesse. Ele então entra no templo, vai oferecer sacrifício para Deus, e ele achou que podia queimar incenso no altar do incenso. Quando os sacerdotes vieram repreender Uzias, sabe o que ele fez? Ele pegou um incensário na mão e atirou contra os sacerdotes. Cadê a mansidão do seu compromisso com Deus? Diz a Bíblia que na mesma hora nasceu uma lepra na testa dele. Uzias morreu leproso, fora da sua própria casa. Ele foi cortado da casa do Senhor. Então, querido, mansidão é algo necessário antes de tudo, até mesmo para a salvação. Porque a Bíblia diz que somente os mansos herdarão a terra. Porque somente os mansos reconhecem, pertence ao Rei Todo-Poderoso que governará o futuro reino da terra. Eu amo o Salmo 149, verso 4, a Bíblia diz: porque o Senhor se agrada do seu povo, diz o salmista. Ele adorna os mansos com salvação. Quando os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram assim: Jesus, quem é o maior no reino? Mateus 18, a Bíblia diz que Jesus chamou uma criança e disse assim: olha, se vocês querem entrar, Jesus disse assim: em verdade vos digo que se vocês não vos converterdes e vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Você que não leva desaforo para casa, você que não consegue tratar com mansidão as outras pessoas, você que não consegue responder com tranquilidade, você que sempre é bruto, é sem educação, trata mal as pessoas, se vinga de quem te traiu e faz a mesma coisa, querido, se você não se humilhar como uma criança, você não pode entrar no reino dos céus. Mas não para por aí. Jesus, ele fala sobre ter fome e sede de justiça. Essa é a quarta bem-aventurança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Na versão NTLH, a Bíblia está dizendo: felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Querido, fome e sede é uma condição básica da vida para crescimento. E para Deus se manifestar na sua vida, você e eu precisamos ter fome e sede de uma mudança, de consertar o que está errado, de organizar o que está fora do lugar. E você precisa entender, a ausência de fome e sede é sinal de doença espiritual. Na palavra de Deus, a justiça ela tem pelo menos 3 aspectos. Em primeiro lugar, a justiça moral, que eu gosto de dizer. É aquela justiça que está relacionada com uma conduta, com um caráter que agrada a Deus. É quando você busca uma mudança de vida. É quando você se esforça para poder mudar a sua vida, de dentro para fora.
Não é uma mudança exterior como os fariseus faziam, como eu falei a semana passada do fariseu religioso. Oh Deus, eu faço tudo, eu pago as minhas contas, eu dou o dízimo, eu venho na oração, e esse irmão aí, ele é que é pecador. Não, é quando você olha para a sua própria vida e enxerga aquilo que você precisa mudar. Mas há a justiça social também, que é aquela justiça que nós buscamos de Deus, para nós e para os outros. E o nosso coração precisa queimar por isso. Nós precisamos desejar, querer ver justiça em todos os níveis da sociedade, nos tribunais, nos negócios, nas políticas. Quando você vê nos noticiários, diante de tantas desigualdades, tragédias, nós devemos ter sede e fome de justiça e orar para que aquilo seja resolvido, orar para que a justiça seja feita, clamar para que venha o reino de Deus e se estabeleça sobre tal propósito. O problema é que às vezes nós temos fome de justiça quando se trata de nós, quando eu sou prejudicado. Mas quantas vezes você já teve fome de justiça e orou por outras pessoas que foi prejudicada para que Deus trouxesse justiça sobre a vida delas? Eu vou falar daqui a pouquinho que boas obras não nos justificam. E a palavra deixa bem claro isso, que nós não somos salvos por obras. Então, querido, eu sei que, embora seja impossível que as boas obras justifiquem alguém, eu também digo que igualmente é impossível uma pessoa justificada que não pratique boas obras. Você precisa entender isso. Uma pessoa que recebe o favor de Deus, ela quer prestar favor para outras pessoas. Eu sempre digo aqui no altar: pastor, para que a gente precisa pregar a mensagem, a palavra, trazer gente para a igreja? Porque quem é salvo deseja salvar. Quem se sente amado, ama. Sabe por que tem gente que não demonstra amor por outras pessoas? É porque nem ele consegue se sentir amado. É a lei da vida. Quem recebe perdão, perdoa. Sabe por que você às vezes tem dificuldade de perdoar? É porque você mesmo não se sente perdoado. Porque quem é perdoado, quem se sente perdoado, sente a responsabilidade de perdoar. Só que há também a justiça para com Deus. E é a justiça que nós clamamos para poder nos achegar diante dele e ser aceito. É a justificação pelo sangue de Jesus, que já nos lavou de todo pecado. É ela que nos leva a reconhecer a necessidade que temos, que somos pecadores e que precisamos receber a salvação e a justiça de Cristo. O homem, ele é incapaz de receber esse direito. Ele não pode. Nenhuma soma de boas obras é capaz de te dar esse direito. Isaías 64, 6, a Bíblia diz: de fato, todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. Então você pode dizer: pastor, eu sou uma pessoa boa. Como eu já vi muita gente aí fora dizendo: eu não preciso frequentar a igreja, eu sou bom, eu pago as minhas contas, eu coloco tudo dentro de casa, eu não traio a minha mulher. Isso é mais do que obrigação sua, meu querido. Receber justiça de Deus não tem nada a ver com a minha própria justiça, com eu ser bom, com eu pagar as minhas contas em dia. Não tem nada a ver. Nenhum tipo de purificação humana pode lavar os seus pecados, a não ser o sangue de Jesus Cristo. Jó capítulo 9, 2, Jó pergunta assim: como pode um homem ser justo para com Deus? É por isso que Jesus entrou nessa situação irremediável. Ele morreu na cruz. Foi Ele que veio para resgate daqueles que estavam perdidos, doentes, quando não havia mais nada suficiente para ser feito para nos salvar. Isaías 53 diz que nós andávamos como ovelhas desgarradas.
Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele toda a nossa iniquidade. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque você precisa sair daqui hoje entendendo que sem Cristo você nunca vai ser feliz. Você pode ser bom o suficiente, você pode honrar o seu casamento, você pode pagar suas contas, você pode ser justo com quem quiser, mas você precisa ter fome e ter sede de justiça de Deus. Você precisa enxergar os seus pecados, reconhecer que você não é nada sem Ele, que você é um Zé Ninguém sem a graça dEle, que você depende da misericórdia. Agora, querido, a maior causa, eu falo que a maior causa do raquitismo é a falta de alimentação. Se eu não tenho fome, eu não me alimento. Se eu não me alimento, eu adoeço. E tem muita gente doente dentro das igrejas. Tem muita gente que frequenta culto toda quinta, todo domingo, vai na célula, mas ele está doente. Sabe por quê? Porque ele não tem fome, não tem sede de Deus. Porque estar no ambiente da igreja não quer dizer nada. Frequentar o culto no domingo não quer dizer nada. O que vai determinar o que vai acontecer é o que você faz dia após dia. Dia após dia. Se você não sente fome, eu preciso tratar, querido, porque quem não come acaba morrendo. Do mesmo jeito, se eu não sinto o desejo de estar com Deus, de orar, de buscar o Senhor, tem alguma doença em mim, eu preciso me tratar. Eu já vi algumas pessoas que foram curadas de enfermidades graves, porque procuraram ajuda médica logo no início. E foi mais fácil de solucionar aquela enfermidade. Sabe por que tem muito crente que não desvia? Porque ele começa a se enfraquecer e ele não é humilde o suficiente para pedir ajuda. Ele deixa para a hora que o caldo já entornou, e aí às vezes é difícil de você tentar ajudar essa pessoa. Meu querido, se você está perdendo a vontade de vir na igreja, se você está perdendo a vontade de orar, de ler a Bíblia, isso são sintomas de que você está entrando em uma doença espiritual. Precisa ser tratada. Procure ajuda antes, enquanto há tempo. Não espere a doença te matar. Não espere esse desânimo te tirar da igreja. Corra enquanto há tempo, procure ajuda. Não deixe a frieza tomar conta do teu coração. Quando você começar a perder o desejo, busque ajuda. Tenha fome de Deus. E a minha fome, eu preciso ter mais fome por Ele do que de qualquer outra coisa. A minha fome por Deus precisa ser muito maior do que a minha vontade de saciar os meus desejos pessoais. E a Bíblia está mostrando claramente, aquele que verdadeiramente nasceu de novo, ele vai sentir fome e sede de justiça. E as Escrituras Sagradas, frequentemente ela fala sobre isso, e significa salvação. Para esses é dada uma promessa. Eles serão completamente saciados. Eu falo que a justiça é uma santa ambição que nós precisamos ter. Fome e sede de justiça, muito mais do que aquilo que nós sentimos para satisfazer os nossos próprios desejos. E aí eu te faço uma pergunta: quem é você? Alguém que tem fome e sede de justiça de Deus, ou que deseja ter as suas vontades satisfeitas, mesmo que elas contrariem a vontade do Pai? Quem é você? E isso foi demonstrado nas Escrituras. Um grande exemplo sobre isso, Lúcifer. O nome Lúcifer, não sei se você sabe, é o que você chama de diabo, Satanás, demônio. Ele não chamava diabo, ele chamava Lúcifer, anjo de luz, que significa estrela da manhã, ou mais literalmente, aquele que brilha. Satanás tinha esse nome. Só que ele não estava satisfeito, e ele achou que ele podia ser maior do que Deus. E ele, um belo dia, a Bíblia diz que ele
disse no seu coração: subirei ao céu e exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus. Vou me assentar no monte da congregação, nos recessos do norte. Subirei às alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14 diz isso. A ambição de Lúcifer não era refletir a glória, era trazer a glória para ele. Será que a justiça que você espera é para refletir a glória de Deus ou para você mesmo? E diz a Bíblia que quando o diabo desejou tornar semelhante ao Altíssimo, verso 15, na mesma hora o próprio Deus disse: contudo serás levado ao inferno, ao mais profundo do abismo. Toma muito cuidado em buscar justiça própria. Você precisa ter fome, sede de justiça em fazer a vontade de Deus, não a sua. Quer outro exemplo? A Bíblia fala no livro de Daniel, capítulo 4, verso 29. O rei da Babilônia, Nabucodonosor, governador, o maior de todos os impérios mundiais. A Bíblia diz que um dia, quando ele caminhava pelo telhado do palácio real da Babilônia, o rei, ele olhou e disse assim acerca dele mesmo: não é esta grande a Babilônia, que eu mesmo construí como residência real, pela força do meu poder e para a glória da minha majestade? Nabucodonosor, ele cobiçou louvor, assim como Lúcifer cobiçou o poder. A reação de Deus foi imediata. Ainda estava a palavra na boca do rei, veio uma palavra do céu dizendo: ó rei Nabucodonosor, para você é declarado, a sua soberania foi removida, e você vai ser expulso da humanidade. A tua morada será com os animais do campo, você será dado grama para comer como gado, e 7 períodos de tempo vai passar em cima de você, até que você reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre o reino da humanidade, e confere e dá a quem Ele quer. Toma muito cuidado em querer justiça própria, em querer achar que você é alguma coisa, em querer pensar que você pode conquistar alguma coisa por você mesmo. Mas para fechar, Jesus contou uma parábola sobre um fazendeiro rico, cujas terras eram abundantes, e ele não tinha espaço suficiente para poder guardar tudo aquilo que ele colhia. E ele olhou um belo dia e ele disse assim: eu vou construir enormes celeiros, e eu vou comer, beber, vou viver a minha vida. Jesus olhou para ele e falou assim: louco, hoje mesmo pedirão a tua alma, e para quem ela será? Você já parou para pensar que se você morrer hoje, você já parou para pensar para onde você vai? Você já parou para raciocinar que você pode amanhã não abrir os seus olhos aqui nesse mundo, mas você pode estar na eternidade, e para onde você vai? Você que vive aí buscando justiça própria, você que vive aí correndo atrás das suas coisas, toma muito cuidado. Lúcifer teve fome de poder, Nabucodonosor teve fome de louvor, e aquele rico teve fome de prazer. E Jesus declara, ele vem nesse texto e diz que o desejo mais profundo que cada pessoa deve ter não é fome das coisas desse mundo, mas é fome e sede de fazer a vontade de Deus, de andar nos princípios de Deus, de obedecer os mandamentos dele, de cumprir aquilo que a palavra de Deus ensina. É isso que vai te garantir vida eterna com ele no céu. Sabe, querido, esse é o desejo estimulado pelo Espírito Santo. E aí eu caminho para o final te dizendo o seguinte: nós fomos criados por Deus, e nada, exceto a presença dele, pode te satisfazer. A Bíblia está dizendo que os que têm fome e sede em fazer a vontade de Deus serão completamente saciados. Querido, e esse negócio é um paradoxo que Jesus faz aqui, mais uma vez. Porque embora sejamos fartos quando nós comemos,
amanhã você vai ter fome de novo, não vai? É assim que acontece. Presta atenção nisso, eu estou caminhando para o final, rapidinho termino. Quando nós comemos algo, escuta isso, que você gosta demais. Pensa em alguma coisa que você gosta demais e que quando chegar do culto hoje, se tivesse, você ficaria muito feliz. Já pensou, né? A boca já até salivou. Querido, eu tenho que contar aqui, porque essa semana o Cornélio fez a língua de vaca que ele estava me devendo. E eu comi a língua de vaca, que delícia. Lembrei disso aqui agora. Quando você termina de comer algo que você gosta muito, você perde a fome ou não perde? Perde. Mas você perde o desejo de comer aquilo novamente? Não perde. Quanto mais... Tem gente que está olhando e fala, o pastor, aí que me dá mais fome ainda. Mas é isso que acontece. Quando você come alguma coisa que você gosta, naquele momento você sente satisfeito, mas aquilo não te tira a vontade de amanhã comer aquilo de novo. Pelo contrário, aumenta ainda mais. O que que Jesus está querendo dizer isso para nós? É isso. É a própria satisfação que te faz querer mais. É isso que Jesus está dizendo. A pessoa que tem fome e sede de justiça, ela encontra tanta satisfação em Deus hoje, que amanhã ela quer mais. A pessoa que come hoje, que bebe de Deus, a pessoa, querido, ontem nós tivemos um culto aqui, mas foi sobrenatural. Que momento maravilhoso, que ambiente de glória estava aqui dentro da igreja. Hoje eu acordei falando, Deus, faz de novo. Eu estou doido para chegar amanhã no horário do culto e a gente erguer um trono de louvor, de adoração aqui a Deus, e a glória dele encher os 4 cantos dessa igreja, e você sair daqui inundado pelo poder de Deus. Isso é ter fome, porque quanto mais eu experimento, eu me satisfaço, mais vontade eu sinto de ter, de comer. E Jesus ilustra isso na palavra. Jesus disse para a mulher samaritana assim: aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Como assim? Jesus, ele olha e diz assim, ele alimentou uma multidão e disse assim, olha, eu sou o pão da vida, quem vem até mim não tem fome, quem crê em mim não terá sede. Agora peraí, como é que eu bebo água uma vez e nunca mais vou ter sede? Eu como e nunca mais vou ter fome? Jesus está querendo dizer que quem bebe dele, que quem come dele, não sentirá fome das outras coisas lá fora. E eu sempre, ao ser satisfeito, eu vou voltar à única fonte que pode suprir as minhas necessidades, que é Cristo Jesus. Só isso. E aí eu quero te dar 3 sinais de que você tem fome de justiça. Primeiro, é quando você está insatisfeito com você mesmo. A pessoa que está satisfeita com a sua justiça, ela não sente necessidade da justiça de Deus. Segundo lugar, para demonstrar que você tem fome de justiça, fome de Deus, você fica ansioso para ouvir a pregação da palavra. Jeremias capítulo 15 verso 16, a Bíblia diz que quando Jeremias achou a palavra, sabe o que a Bíblia diz? Jeremias diz assim, eu comi as tuas palavras e a minha alma se encheu de alegria, se encheu de gozo. Quanto mais procuramos justiça de Deus, mais fome pela palavra nós temos. Se você não tem fome de ler a Bíblia, se você não tem fome de assentar no banco de uma igreja para ouvir um culto, para ouvir a pregação da palavra, se você vem aqui só para cumprir um ritual, querido, tem alguma coisa errada. E em terceiro lugar, pastor, como é que eu sei que eu tenho fome de justiça? Quando você tem prazer nas coisas de Deus. Isso é um grande sinal. Quem tem fome de justiça encontra prazer até nas coisas que muita gente não valoriza. Provérbios 27, verso 7, na versão NBV, a Bíblia diz assim, para quem está, olha que texto lindo isso aqui. Para quem está de barriga cheia, o mel mais doce não tem valor.
Mas para quem está morrendo de fome, qualquer sobra de comida é deliciosa. É verdade ou não é? Sabe o que eu quero dizer? Sabe por que muita gente não tem prazer numa palavra como essa daqui de hoje? Porque o seu estômago está cheio de outras coisas. Você se alimentou durante o dia de um monte de porcaria. Não sei o que lá, na televisão, é Big Brother, é novela da Globo, e sexo explícito sendo aí colocado em diversas coisas aí na televisão, e você está lá assistindo tudo isso. É por isso que você não tem fome de Deus. E aí você escuta uma palavra como essa, tem gente que deve estar doido para poder ir embora. Eu sei que está. Sabe por quê? É porque o seu estômago está cheio de tantas outras coisas, e a comida que eu estou te dando está causando indigestão. Não te faz bem. É por isso que você fica incomodado, olhando para o horário, doido para poder ir embora. Vocês vão ver a hora que tiver as cadeiras. O culto vai ter às 10. Só minha esposa falou amém. Escuta uma coisa, que nós precisamos voltar a desejar Deus mais do que tudo. E aí eu quero te contar uma história de alguém que trouxe um ensinamento para o seu discípulo. Conta essa história de um grande homem de Deus e que um jovem se tornou discípulo dele, e ele foi levado para o rio para ser batizado. E quando aquele rapaz colocou o seu discípulo dentro do rio para ser batizado, e ele mergulhou ele no rio, ele segurou a cabeça dele debaixo da água. E aí ele ficou relutando lá dentro d'água, e quando ele tirou ele, aquele rapaz ficou revoltado, falou: você quer me matar? Ele disse: não, só quero te ensinar uma lição. Qual lição você tem para me ensinar nisso? E aquele homem de Deus disse assim: o que é que você mais desejou quando você estava lá debaixo da água? Aquele rapaz disse assim: eu desejei o ar, eu queria respirar. Ele disse assim para ele: pois então, se você quer ter o que eu tenho e fazer o que eu faço, você precisa desejar a Deus na mesma proporção que eu desejo. Às vezes nós queremos ver Deus fazer as coisas na nossa vida, como faz na vida do fulano, como faz na vida do ciclano. Só que entenda uma coisa, não é que Deus ama o fulano mais do que a você, é porque o outro deseja mais a Deus do que você. O outro tem prazer mais nas coisas de Deus do que você. O outro gasta mais tempo nas coisas de Deus do que você. Essa é a resposta. Ele disse assim: o dia que você desejar a Deus como você desejou respirar debaixo d'água, você vai ter o que eu tenho, e Deus vai te usar para fazer o que Ele me usa para fazer. Fica de pé no seu lugar.